Boa noite, amigos. Mais um episódio do The Dealers Podcast para você. Sempre contando histórias da distribuição automotiva brasileira e do mundo. E aproveita agora, por favor, dá seu like, compartilha aí no grupo dos amigos, das concessionárias, das lojas de carro, de todo mundo. Eu preciso da sua audiência. Lembrando que vai ao ar sempre em duas plataformas, no YouTube e no Spotify. Mais uma vez, temos um amigo muito querido, muito especial, que aceitou o nosso convite para estar aqui. Eu vou ler assim, só quando a pessoa é muito capacitada e tem muito tempo de experiência, vê que eu não chamei ele de velho, gente, pelo amor de Deus. Ele tem um currículo extenso, então eu vou ler algumas coisas aqui para vocês terem uma ideia com quem eu estou falando. Ele tem mais de 25 anos de experiência no Consumer Credit. Ele tem formação executiva na Business Administration pela Columbia Business School e ao longo de 22 anos como empresário se consolidou como mentor, coach e formador de líderes, contribuindo ativamente para o desenvolvimento de talentos no ecossistema financeiro e automotivo. Ele é atual presidente da Fenalto. Então vocês já sabem que eu estou falando aqui com meu amigo Enilson Salles. Muito obrigado por ter vindo no The Dealers. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Caparol, a oportunidade. Eu sigo vocês, acompanho, né? Não sigo 100%, porque às vezes não dá pra gente ver tudo que a gente gostaria. Mas fica gravado, você pode rever quando quiser, exatamente, maratonar quando quiser. Exatamente. Mas é um prazer estar aqui com você e eu me sinto em casa aqui, você sabe que eu me sinto em casa, venho com frequência aqui pra gente bater papo, trocar ideias. Aliás, estou me lembrando agora, você inaugurou esse prédio. É verdade, eu não inaugurei, eu vim para a inauguração. Você veio numa inauguração para falar com o nosso time, etc., no dia que a gente inaugurou. Eu me sinto parcialmente inspirador, não sei se a palavra é essa, talvez seja muita pretensão, de que vocês estejam aqui em Vinhedo, porque você sabe que Vinhedo é a minha casa desde 92, então eu tenho um carinho especial pela cidade e fiquei muito feliz e honrado de ter a Autoavaliar aqui na cidade, porque é muito bom a gente ter empresas do tamanho e do porte e do conceito que a Autoavaliar tem, né? Que legal, isso é muito bacana, e a gente está muito feliz aqui em Vinhedo. Eu particularmente agora sou seu vizinho vinhedense e fico muito feliz de estar aqui, sim. Legal, muito legal, bom, muito legal. Bom. Mas, Enilson, essa tua história, longa história, ela começou, que eu saiba, num banco. É isso mesmo? Rapaz, sem querer me estender muito, porque eu sei que o tempo é curto para a gente contar tantas histórias, mas a gente tem assim, no máximo 4 horas. O meu desejo sempre foi ser engenheiro mecânico. Eu estudei engenharia mecânica e queria seguir engenheiro mecânico. Meu sonho era ser um cara que seria o engenheiro de fazer toda a manutenção de, quem sabe, um dia numa usina de álcool, que naquela época o álcool, o etanol estava chegando assim, tinha um boom no Nordeste, que eu sou da Paraíba, né, e estudei na Universidade Federal da Paraíba, e tinha um boom, né, e eu queria trabalhar numa usina de álcool, mas aí, por algum motivo, eu estava fazendo um estágio na Caterpillar, e a Caterpillar me mandava fazer manutenção de máquinas. Você se formou em engenharia mecânica? Me formei em engenharia mecânica. E a Caterpillar me mandava para fazer manutenção de máquinas aonde a máquina estava, porque máquinas pesadas não é que nem carro da gente, que a gente leva o carro para a concessionária. Na verdade, a concessionária vai para onde a máquina está. E eu era estagiário naquela época. E estagiário é o cara que faz um trabalho que os engenheiros não querem e que não se dispõem a. Mas aí esse trabalho estava me tomando muito tempo e eu estava começando a atrapalhar a minha carreira e o final da minha carreira acadêmica lá na engenharia. Aí eu achei uma notícia de que tinha uma empresa que queria contratar, uma multinacional que queria contratar um jovem que quisesse aprender alguma coisa a mais. Eu falei, uma multinacional, vou ver o que era um banco, era uma BN AMRO. Na realidade era a Aimoré Financiamentos, que estava lá em João Pessoa fazendo financiamentos. E aí eu entrei lá totalmente despretensioso, eu queria terminar o meu curso de engenharia, precisava receber uma graninha que, confesso para vocês, não era para me manter e tal, mas era para manter os finais de semana. E
Não saí nunca mais, quer dizer, nunca mais não. Quando eu saí em 2008. Então, quando foi isso no começo? 1986. Então você ficou praticamente lá, o quê? 30 anos? Por aí. Né? E aí, em 2008, eu saí como VP do ABN AMRO aqui no Brasil, me reportando parcialmente a estrutura do ABN AMRO real aqui no Brasil e parcialmente a estrutura do ABN AMRO Consumer Finance na Holanda. Então essa foi um pouco da história. Mas assim. Quando você estava lá na Aimoré, você começou a fazer financiamento para lojas de carro, certo? Eu comecei calculando juros de atraso, juros de mora, para o cara que chegava atrasado. Depois eu fui operador de crédito, depois eu fiz toda a parte de análise de crédito, que naquela época era manual. Mas foi o teu primeiro contato com loja quando foi? Meu primeiro contato foi quando eu fui operador de crédito. Que aí eu era analista de crédito, depois de analista de crédito eu fui operador. E o operador, você visitava as lojas, entregava a tabela, fechava negócios. Naquela época a proposta de crédito tinha duas maneiras. Uma, a loja levava até a filial da Aimoré, ou o operador ia lá e olhava a proposta e fazia análise. E aí a gente, naquela época, era operador de crédito, porque você era o cara que recepcionava e, ao mesmo tempo, o cara que dava o primeiro ok. E o primeiro ok, basicamente, tinha 3 filtros. Se o cara não tivesse sujo no Serasa, no SPC, e tivesse uma experiência em algum banco, o operador de crédito, na hora, já dava o sim. Já dava o sim. Aí daí para frente tem muita história. Né? Mas eu esqueci de falar na tua biografia aqui, que você é dealer também. Porque você vende barco. Sim. Lá em João Pessoa. Quando você falou de João Pessoa, eu falei Jacaré, João Pessoa, barco. Então, chama Jacaré, não chama? Chama Jacaré porque a praia do Jacaré, que é onde o pessoal vai lá para ver o pôr do sol e tal. Tem um cara que toca sax, que fica passeando no rio e o sol se pondo. Fica exatamente em frente à Jacaré Marina. Depois da Jacaré Marina, a gente teve várias lojas. Eu já tive lojas em Pernambuco, Maceió. Mas sempre de barco. Sempre de barco, mas aí a gente virou concessionária Yamaha. Aí virou barco, jet, motores, ATVs, motos, e aí a coisa foi começando a diversificar. E tem uma coisa interessante que é assim, todo mundo que vende barco recebe carro na troca. E aí aí tem que abrir uma loja com CNPJ de carro, porque você recebe, tem que dar entrada, e aí a vida foi me empurrando para o mundo automotivo sem volta. Né? E eu fui esquecendo paulatinamente que eu queria ser engenheiro mecânico. Muito legal, muito legal. Nessa história do ABN, aliás, eu dei muito treinamento para a ABN no começo da Mega Dealer. Eu fui contratado para treinar o pessoal de campo mesmo, do ABN, e o pessoal das agências do Banco Real que vendiam o seguro. Porque eles não tinham nenhum cacuete de venda e tal, então a gente acabou fazendo isso para o Banco Real e o pessoal da ABN também. Mas nesse período todo que você ficou lá, você concretizou umas maiores operações do maior marketplace automotivo que tem hoje no Brasil, com a vertical automotiva, né? Que é o Web Motors, né? Conta pra gente como é que foi essa história, mais ou menos, que dá para contar. Dá para contar, foi interessante, porque isso era mais ou menos 97 ou 98, e a gente tinha um sonho de montar um classificados na época, né, que a gente chamava, um classificado do setor automotivo, e a gente começou a construir, e tinha inclusive uma verba, um budget separado para construir o Aimoré Veículos, que seria o braço, o portal, o braço digital, o classificado, a gente chamava naquela época do classificado automotivo, que seria o Aimoré Veículos. E nesse caminho a gente foi dar uma olhada em quem existia, né? E existia, ou talvez o que tivesse maior destaque naquela época, 97, 98, fosse o Web Motors. E a gente foi lá conversar com os 3 sócios, que eram o Silvio, o Helder e o Danton. Danton Veloso. O Silvio estava falando do Danton. Silvio, Helder Sanches e Danton Veloso. Eram os 3 sócios. O Silvio trabalhava com meu pai antes da Cibramar. Pois antes de ir lá para Danton. Acho que os 3 eram treinadores da GM. Sim. Os 3 faziam treinamento para GM. Todos os 3. Quando eu comecei a dar treinamento para a GM também, foi através do Danton Veloso de Associados. Pois é. Porque ele tinha o contrato da GM. Grande, adora tocar rock, ainda hoje tem banda.
eu acho que ele compete em longevidade com aqueles caras do Megadeth, aquela turma. Ou Rolling Stones mesmo, né? O Rolling Stones já estão com os 80 e eu acho que é mais Megadeth porque ele grita mais do que canta. Mas aí a gente foi lá, ouviu e tal, e aí a gente chegou para fazer uma proposta e o Silvio, como diz o pessoal lá no Nordeste, que Deus o tenha, né, que é uma excelente pessoa, foi um bom amigo. Sim. O Silvio falou, não, a gente quer $100 milhões no negócio. Eu falei, mano, porra, $100 milhões? Naquela época, né? 98. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E aí eu falei, Silvão, com $100 milhões de verba, que se eu tivesse aqui do budget, eu fazia de 6 a 10 classificados. A Aimoré Financiamentos. Então, esquece. Ele falou, não, mas porque a Patagon, que era um site de investment banking, foi vendido por $600 milhões, se eu não me engano, na Colômbia. Eu falei, sim, mas, enfim, a gente não vai fazer negócio. E ficamos quietos. E aí depois aquela bolha da Nasdaq estourou e deu o que deu, e a gente sabia que eles tinham, na época a Web Motors tinha uma conta para pagar de um investimento que tinha sido feito pelo JP Morgan, que era de $4 milhões, e aí a gente negociou a dívida com o JP, pagamos a dívida, voltamos para eles, falaram, agora vocês devem para a gente e vamos fazer um acordo, e a gente fez um acordo e deu tudo certo, eles venderam a parte deles e seguiu a Web Motors dali para frente como o braço vamos dizer assim, digital naquela época, né? Eu me lembro que tinha 5 mil carros anunciados e umas 200 lojas por aí anunciando, né? Mas cada um anunciava porque, sabe, aquela época era meio o telefone quando o Graham Bell inventou o telefone, né? Que dizem que ele inventou o telefone, mas ele não tinha com quem falar. Então ligou para ele mesmo. Ele ligou para ele mesmo, porque não tinha o outro lado, né? Então a Web Motors naquela época era um pouco disso, assim. Ela capturava, anunciava, mas ninguém ia lá comprar. Né? Depois disseram que o Graham Bell, a primeira pessoa que atendeu foi a esposa do Graham Bell, que aí deu certo e funcionou pro resto da vida, porque todas as esposas compraram o telefone para falar com seus respectivos maridos para rastreá-los. Mas essa é uma piadinha ingrata, vamos dizer assim. Mas a Web Motors tinha, naquela época, problemas graves, porque era um negócio deficitário. E eu acho que talvez o grande pulo do gato da Web Motors, quando a gente adquiriu a Web Motors, foi dar uma visão de banco, ou seja, uma visão de gestão financeira para um negócio digital. E eu acho que talvez hoje ainda seja algo que é muito desafiador para todo mundo que entra no mundo digital, que é para entender que o mundo aceita você falar de cliques, page views, unique users, leads, etc, etc. Audiência, engajamento, todas essas palavras lindas e maravilhosas que vocês já conhecem, mas no fundo, o que faz a empresa sobreviver é o resultado. E é o resultado financeiro. Eu costumava dizer lá na Web Motors, porque o pessoal vinha com essas cliques, page views e não sei o que, eu falava assim, se você for no supermercado comprar a sua feira, você consegue pagar em leads? No caixa? Não. Você consegue pagar em cliques? Não. Em page views? Não. Então é o seguinte, cara, tudo isso é importante, mas o mais importante é você transformar isso em dinheiro, porque quando você transforma em dinheiro, você pode investir na sua empresa ou você pode ir lá pagar a sua feira, o seu supermercado. Se você não transformar em dinheiro, não vale nada. Muito embora você tenha tudo isso, não vai valer muita coisa. Entendi. Muito bom. Falando nisso, antes de começar a falar de Fenalta, essas coisas, você está falando aqui, eu estava pensando, né? Todos os bancos fizeram esse movimento que o Santander fez, era real na época, que fez em relação ao classificados automotivos, ou até recentemente o sistema de gestão para loja. O objetivo para mim é meio claro, né? Assim, eu preciso desse braço automotivo que tem as lojas, quanto mais eu fizer reciprocidade, sei lá o quê. Como é que você acha? Porque daqui a pouco, porque eu vejo hoje assim, as empresas
que estão ligadas a esse setor, todas elas mirando num banco que falta para vender, para encaixar essas coisas, né? Como é que você vê isso? Eu acho que é complementar. Todas as empresas que têm um viés.com ou que olham muito para o mundo digital, elas carecem de um contato físico e principalmente de um suporte financeiro. Então, se elas não tiverem um suporte financeiro parrudo, elas vão ficar à mercê de serem alimento para as grandes. Isso. Por outro lado, o setor financeiro, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, do quanto que o setor financeiro, dentro das suas estruturas burocráticas, toma decisões erradas. Né? E o setor financeiro toma decisões erradas e precisa da agilidade, precisa do frescor do mundo digital. Então, essas coisas casam, quer dizer, são as necessidades que fazem com que esse povo se encontre. Né? O velho se encontra com o novo para ficar mais novo, o novo se encontra com o velho para ficar mais experiente. O velho se encontra com o novo para ter novas ideias, o novo se encontra com o velho para pegar o capital dele. Isso acontece, inclusive, nas relações pessoais. Exato. Então, é assim que o mundo funciona. Então, mas aí me explica por que vamos lá, a Webmotors com Santander deu certo? Hoje é um sucesso, 400 mil carros anunciados. Que já não são mais Santander, né? A Webmotors hoje é Carseio, tem um agreement isso. Ainda para frente com o Santander. Agora, né? Mudou o nome. Exatamente, é Car Group porque eles têm uma série de portais. Tem um portal lá que eu não entendi bem ainda como é que é, mas é de farmácia. Eu não entendi, sinceramente não mas entendi. Tudo bem, mas funciona pelo jeito. Vamos pegar aqui então um exemplo que deu certo, e aí todos os outros, como classificados, não explodiram, né? Ou implodiram. Se você pegar o exemplo do BV, com o meu carro novo, já virou na pista, tal, ainda não conseguiu crescer. Nasceu B2B, hoje é B2B, B2C. Então, Bradesco Autoline, Itaú e Carros, e por aí vai. Alto, Banco Pan-Americano, Banco Pan. Então tem todos. E como é que você vê? Quer dizer, tem esse lado de ter dado certo. Hoje, os principais do Brasil, verticalizado é a Webmotors, sem ser verticalizado é o LX, né? Sem dúvida. São os principais onde eu não sei. Horizontalizados ou LX. Então, os outros ainda não conseguiram achar o seu caminho. Então, eu não tenho acesso ao balanço, eu acho que alguns não dão resultado e outros dão resultado, mas não relevante. Eu não ousaria dizer que todos dão resultado negativo, mas alguns que dão resultado positivo, provavelmente, aos meus olhos, eles não dão resultado relevante, ou seja, eles não alavancam o investimento que foi colocado da empresa financeira que os suporta, no caso, o banco e tudo mais. Eu acho que, basicamente, tem uma questão de foco. E eu acho que, basicamente, em primeiro lugar, quem chega mais cedo bebe água limpa. Isso. E aí isso é um fator de uma diferença enorme. E o segundo vertical que nasceu, que foi o iCarros, nasceu quase que 5 anos depois, e aí a estrada de 5 anos percorrida no mundo digital é uma estrada longa. Nada que uma aceleração... do Itaú. Exatamente. O Itaú já é um negócio muito voltado para o mundo digital, né? Mas assim, a minha percepção é que faltou e ainda falta uma gestão única, uma cabeça única, e aí eu não estou falando de um ser humano único, pode ser um grupo, pode ser um comitê, mas uma cabeça pensando junto, pensando como transformar aquela associação num negócio único. E o que acontece é que a gestão do banco tem uma percepção do resultado que ela quer ter, inclusive cobrando pedágio do portal, o portal querendo e precisando fazer resultado, cobrando o pedágio do banco, vira mais competição, percepção minha, vira mais competição do que complementar, o negócio complementar. Então eu acho que a grande diferença que lá atrás a Webmotors teve e que os outros não aproveitaram é a complementariedade entre os dois negócios, né? Porque o mundo foi virando digital, cada vez é mais digital, você sabe disso, você vive isso,
né? Não dá mais para você viver, não é nesse segmento que a gente está falando agora. Em qualquer segmento. Não, em qualquer segmento, se você não tiver uma atuação decisiva no mundo digital, você não é ninguém. E posso arriscar um pouquinho mais? Até na vida privada. Se você não tiver um Instagram para tocar alguma coisa, mas eu não quero colocar a minha vida particular, tudo bem, tem um LinkedIn que você joga a tua vida profissional lá dentro. Se você não tiver isso, cara, você não existe. Porque o consumo hoje trafega todo pelo mundo digital, e aí eu estou falando de Instagram, LinkedIn, TikTok, X ou X ou Twitter, ou como a gente queira chamar, e o mundo não funciona mais sem isso. Funcionava meio que antes da pandemia, depois disso não funciona mais. Não, mas é que o banco ele já é digital por si, como você está falando. A maioria dos bancos hoje... Mas tem objetivos diferentes. O banco pensa consumidor final e o portal pensa intermediário. Exatamente. Entendeu? E o portal não consegue tocar no consumidor final. E o banco não consegue ser exclusivo no consumidor final. Porque todo mundo que tem banco, a grande maioria tem 2, 3, 4 bancos. Exato. E aí o cara tem opções. E é para ter opções mesmo. A gente vive num ambiente democrático. Então, se eu não me engano, eu opero com 3 bancos na minha pessoa física, mas na pessoa jurídica, eu acho que as minhas empresas de João Pessoa operam com bancos que as minhas empresas aqui de São Paulo não operam, e tudo bem. Lá eu sou melhor atendido por alguns, outros aqui são melhor, me atendem melhor. Né? Não, entendi. Eu acompanhei o lançamento de um portal classificados, Marketplace Automotivo em Portugal. E foi muito interessante porque quem financiou esse portal foi um banco, chama Credibom. E investiu uma fortuna num país de 10 milhões de habitantes que tinha já um stand virtual como dominante, que é um portal de lá. E a Cox tentou muito tempo com o Alto Sapo, que era um outro portal. E não Lembro do Alto Sapo. E não deu certo. Não conseguiu, fechou. Isso foi muito interessante porque eu fui falar isso chama Pisca-Pisca, o portal dela, Pisca-Pisca. E eu fui falar com um dos criadores do Pisca-Pisca, hoje que é o executivo do Pisca-Pisca e tudo mais, ele falou, olha, a gente atingiu o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Do Credibom era aumentar o volume de financiamento. Ponto. A gente conseguiu, está feliz. Não importa se o portal dá lucro ou não. Né? Falando assim, bom, tem um único objetivo e tudo mais, mas estou contando um caos aqui. Mas então, quando o portal, vamos supor que não dê lucro, quando o portal não dá lucro, mas potencializa o lucro do seu principal parceiro, ele dá lucro. Claro. Só não é contabilizado no livro dele, no livro contábil dele, mas ele dá lucro. Sim. Porque ele potencializou o resultado do seu parceiro. Claro. E no final das contas, se o dinheiro está no bolso direito ou no bolso esquerdo, o dono dos bolsos está feliz. Então, né? Eu acho que hoje esse investimento todo maciço dos bancos em portais, em empresas de gestão de lojas, etc., é pelo colateral, né? Óbvio. Ou seja, vai atingir de alguma forma algum dos bolsos. E tem uma outra coisa que as pessoas pouco pensam, que é fidelização. Porque fidelização é a repetição do bom hábito. Se você compra ou usa com frequência um caminho, vou te dar um exemplo, acabei de vir aqui e fui comer naquele restaurante que nós gostamos, nós vamos fazer uma propaganda dele aqui, que é o Cardeais, eu fui lá, comi ali, fazia tempo que eu não ia. Por quê? Porque eu gosto, porque eu fui bem atendido, aliás, hoje eu fui mais bem atendido, por incrível que pareça, que das outras vezes. Eu elogiei a pessoa que me atendeu, eu falei, olha, muito obrigado, o seu atendimento foi fora da curva, acima da minha expectativa. Quando isso acontece, você repete a experiência, certo? Então, e muitas das vezes o resultado one-shot deal não é computado, mas a fidelização dá vários pequenos tirinhos que somados dá um resultado enorme. Então, se você ganha na fidelização no uso, se alguém começa a usar o portal para vender os carros ou para fidelizar aquela relação com o cliente, e tudo isso dá certo, pouco a pouco o resultado vem acima da expectativa.
né? E aí, a computação, lamentavelmente, é uma computação financeira da venda naquele instante, não computa a história do cliente. Exato. Né? Então, assim, Tem eu velho vendi uma Ferrari, a margem da minha Ferrari é de 120%. Eu comprei por X, vendi por 120% a mais. Mas se eu vender, sei lá, 200 mil ID com uma margem de 10%, eu ganhei mais do que na Ferrari, em termos de margem. Né? Então, depende também da frequência, depende também da fidelização. Claro. E talvez o mundo financeiro, que é quem comanda quando compra esses portais ou investe nesses portais, não tenha a paciência de esperar que a fidelização gere frutos. Talvez. Aí fica esperando o resultado de uma margem grande num espaço pequeno que não vai dar. Mas vamos falar agora de associativismo, de federação. Você foi um dos idealizadores da Fenalto, né? Que junto com uma pessoa que eu prezo muito, o senhor Ilídio, na época você, dentro do Aimoré, ajudou a Fenalto a montar as agências Altos, foi isso mesmo? Exatamente. Isso foi também em 99, você vê que a gente estava em altíssima ebulição, comprando um negócio do mundo digital que ainda não existia, né? Investindo no James Webb, que não sabe o que é que vai encontrar lá na frente, mas a gente estava lá, e do lado de cá investindo no quintal, no doméstico, na garagem, que era estreitar o relacionamento com os lojistas, né? O Ilídio foi uma das pessoas, primeiro que foi o pioneiro, segundo foi uma das pessoas mais importantes, talvez a mais importante, na criação da Fenalto, seguramente foi, mas no desenvolvimento do associativismo dentro do setor automotivo. E eu vou te falar uma coisa assim, até em homenagem a ele. Para mim foi muito mais desafiador substituir o Ilídio como o presidente da Fenalto do que substituir o meu chefe lá quando eu assumi a vice-presidência do Consumer Finance do banco, porque por mais que as coisas pareçam mais complexas, em termos de... Eram 13 empresas que estavam debaixo do guarda-chuva da área de Consumer Finance do ABN AMRO. Mas por mais que fossem complexas, a gente tinha uma estrutura grande, tinha capital, então eu contrataria pessoas que eu quisesse. Imagina, nós dois gostamos de futebol, você tem um time que você contrata o cara que você quer, né? Eu contrataria as ferramentas que eu quisesse, porque naquela época a ABN AMRO era o 6º maior banco do mundo, o 3º maior banco europeu, então era uma potência, né? E a gente tinha capital para investir e tinha apetite para investir. E quando eu me deparo depois na Fenalto, já em 2009, quando o Ilídio me convidou para fazer parte do conselho e depois assumir a presidência, são parcos recursos, as pessoas são inteligentes, comprometidas, mas é um grupo pequeno, muito pequeno. Você não tem elasticidade, você não consegue contratar mais gente, você não consegue com elasticidade contratar mais ferramentas, tudo é muito mais difícil. E muito mais dentro de um cenário, Caporal, de muita incompreensão. Essa que é a verdade. Pela própria informalidade do nosso setor, a gente tem muita incompreensão. Então, às vezes, as pessoas pensam que quando você defende a formalização das lojas, você está indo contra a sua categoria, e não é verdade. Na realidade, você está tentando resgatá-la de um ambiente negativo, né? Porque, eu vou falar aqui olhando para a câmera, assim, lojista aqui no Brasil é conhecido como picareta, caticeiro, garagista. Garagista talvez seja o melhor nome que se chama. Né? Menos como empresário. Menos como empresário do setor automotivo. E para ele ser empresário do setor automotivo, ele tem que ter a percepção de que ele é empresário. Ele não precisa ser chamado de empresário. Ele precisa que o chamem de empresário. E quem nomina ele como empresário é o cara que está do lado de cá, que vê o empresário. E como é que o cara vai ver o empresário? Olhando e reconhecendo que o cara é empresário, que ele é formal, que ele tem boas práticas. E isso tem uma boa parte que ainda não entendeu.
E aí quando olha às vezes para a Fenalto e fala assim, não, pô, a Fenalto joga contra... Não, a Fenalto está querendo colocar você no lugar que você merece e que deveria estar e que a sociedade ainda não reconheceu porque você não se colocou como tanto. Então é muito mais difícil do que tocar o Consumer Finance do ABN AMRO ou qualquer instituição financeira. Eu vi eu acompanhei um pouco a história do Ilídio, né? E o que ele sofreu na época, tentando... A dificuldade das associações estaduais não consegue cobrar uma mensalidade. Os lojistas não participam, acham tudo que é caro, que é despesa, que não vai tirar dele, etc. E não tem esse, como vou dizer assim, essa senso de coletividade. Essa consciência de coletividade. Aqui no Brasil isso é muito latente. Ninguém se percebe como membro da sociedade e tendo que contribuir para ela. Eu vou te dizer mais, assim, as pessoas são ausentes nas reuniões de condomínio. Sim. Como se a reunião de condomínio fosse a responsabilidade pura e simplesmente do síndico. Cara, aquela piscina, aquele playground, aquele jardim, aquele vasinho, aquela portaria, é de todo mundo. Se a portaria não funcionar, não funciona para todo mundo, inclusive para você. Se o vaso sanitário estiver quebrado, é ruim para todos, inclusive para você. Se o playground não funcionar, vai deixar o seu filho, o seu neto, o seu parente sem poder brincar ali. Mas ninguém percebe isso. Uma vez eu estava ouvindo de um amigo meu europeu, ele falou assim, cara, sabe o que acontece? No Brasil o banheiro público é de todo mundo, menos seu. É público. E público, a consciência do brasileiro que público é dos outros, não é meu. Então, biblioteca pública, ninguém vai lá, por quê? Porque é público. Cara, público é para você ir, né? Se fosse privado, era só para uma pessoa ir. Se é público, é para todos nós frequentarmos. E o brasileiro não tem essa consciência. É difícil. E nas lojas de veículos, nós chegamos uma vez, a gente participou recentemente do Alvesp Summit, né? Que o Marcelo faz um excelente trabalho na frente da associação aqui do Estado de São Paulo, mas quantas lojas tem no Estado de São Paulo? 13 mil, mais ou menos? Por aí. Tá, quantas são associadas ao Alvesp, ou na cidade de São Paulo tem quase 7 mil, 6.500? São 300, 400. Isso é ridículo. Pois é. Isso é assim, não dá para entender um negócio desse. Não dá para entender, e assim, e pior é que às vezes a gente vai para um evento e você fala para o evento, no evento do Marcelo, eu estava falando, eu ia com um speech e cheguei no caminho e falei assim, não, vou falar outra coisa, vou falar sobre coragem, porque as pessoas precisam ter coragem para enfrentar os desafios. E a gente fica se escondendo deles. Então eu não quero pagar imposto, eu não quero negociar, eu não quero ver que o mundo digital chegou, eu não quero... Está todo mundo meio que paralisado, isso daí é medo. E empresário com medo não é empresário, cara. Empresário tem que investir no risco. Não, e outra coisa, né? Ele tem que querer pagar imposto. Eu digo aqui, quanto mais imposto eu pago, melhor, porque... eu estou faturando muito mais, estou ganhando mais dinheiro, né? É proporcional. Quanto mais dinheiro você ganhar, mais imposto você vai pagar. Pois é. Né? E parece que é o contrário. Esse caso do imposto aqui no Brasil, eu entendo parcialmente, porque o retorno do imposto pago, muito ruim. O retorno do imposto pago não é um imposto, não é justo, vamos dizer assim. Quando você vai nos países nórdicos, a média de imposto pago é um pouco acima do da gente. O da gente já foi 37,5%, agora já está em 38,5%, o percentual do imposto reconhecidamente computado, porque a gente paga uma porção de outros impostos embutidos que ninguém consegue dizer qual é. Mas vamos falar só disso, 38%. Né? Nos países nórdicos é 45%, 43%, 44%. Mas tem uma prestação de serviço de contrapartida, né? O transporte público é público, é de graça. Saúde é de graça. Segurança, todo mundo está seguro. Escola é de graça. Serviço médico é de graça. Isso. Então, o problema da gente não está no pagar imposto nem no arrecadar imposto. Está em como investir no imposto. Mas tudo bem, mas a gente não tem gerência muito sobre isso, a não ser no voto.
Que né? também a gente se omite nisso também, Exato. né? Porque a gente fica sempre votando no amigo ou no cara que é mais conhecido e não no mais capacitado. E eu não estou querendo fazer crítica a nenhum candidato especial, nem majoritário, nem minoritário, nem muito menos da minha cidade. Porque o prefeito da minha cidade mora na minha rua. Olha só. Então, não tô querendo fazer crítica a nada disso. É que a gente acaba votando no cara que é mais conhecido e no cara que é seu amigo. E no fundo, você não vota no cara mais capacitado, nem o cara que bate as ideias e a prática dele com a sua. Mas isso é, na boa, isso é um sinal, é lamentável dizer isso, mas a gente tem que ser realista, isso é um sinal de falta de educação. Exato. Nós somos subdesenvolvidos no item educação. E na categoria loja de veículos, Nós somos um espelho da sociedade. Exato. Basicamente isso. A gente Então, assim, reflete bem. nós refletimos e para o bem e para o mal. Também tem muitas coisas boas. Tem. E tem muita coisa tem muita gente que dá certo, que funciona e que faz corretamente. Também tem. Né? Mas o que a gente precisa é virar esses que não estão para o lado dos bons e não nivelar os bons para o lado deles. Claro, óbvio. Né? É. Então, a gente tem que fazer um esforço hoje, porque assim, vem uma reforma tributária, as pessoas têm que começar, os empresários e as pessoas físicas também, se adequar a essa nova situação, porque vai mudar a forma de arrecadação, né? Não é só os impostos que mudam, Sim. O jeito de arrecadar vai mudar também. Perfeito. Né? E você não dá para trabalhar mais numa informalidade. Então o Renave já veio aí, né? Não vou ficar discutindo, já falamos muito sobre Renave, não quero ficar estendendo sobre Renave, mas ele veio aí já para formalizar uma parte, porque tinha os bancos de certa forma, sendo coniventes com uma situação, o governo falou assim, opa, você é conivente, você é cúmplice do crime aqui de sonegação. Né? Então, vamos arrumar isso, o Renave veio para isso também, e, ao mesmo tempo, vem a reforma tributária, que vai mudar o jogo mais ainda. Completamente. Mas tem lojista hoje que ainda não emite nota fiscal, não tem sistema, Mas não paga então, imposto. cara, é assim, se você... Vou puxar o Renave só porque o número está mais fresco. Pode puxar, com vontade. 87% das lojas do estado de São Paulo estão inscritas no Renave ou pediram inscrição para o Renave. Sensacional. Estão inscritas, mas pediram inscrição, 87%, tudo. Estão inscritas, que é muito, e tem alguns que pediram e ainda estão em trânsito, porque tem um tal de credencia que vai para o Senatran, enfim, 87% dessa daqui. Quantas que pediram inscrição já estão autorizadas? O Detran de São Paulo fala, eu reconheço inclusive as lojas que pediram e ainda não receberam a inscrição, eu reconheço. Okay. Então 87%, maravilha, maravilha. Quantas dessas inscrevem ou colocam seus estoques dentro do Renave? Muito poucas ainda, menos que 40%. Então, aí o que acontece? Aí o órgão regulador fala, eu vou fazer isso, eu vou resolver isso, vai ser obrigatório. Aí todo mundo acha ruim. Eu me lembrei de uma coisa hoje, eu vou falar porque é pitoresco. Você se lembra do tempo que cinto de segurança não era obrigatório? Opa! Quem usava? Ninguém. Ninguém. Aí passou a ser obrigatório aqui no Brasil. Não, e tem até Roda Viva do Paulo Maluf, na época. O senhor pensa que vai obrigar todo mundo a usar o cinto de segurança porque o senhor quer? O jornalista falando isso pro Paulo na época. Pois é, mas se não fosse obrigatório, ninguém usava. Né? Aí, historinha rapidinha aqui, saí daqui do Brasil, fui logo quando virou obrigação e, portanto, tinha que usar o cinto, e fui para a Argentina passear. Cheguei lá, entrei num táxi, botei o cinto de segurança, o cara olhou para mim, o motorista estava sem cinto de segurança, tinha minha esposa e meus 2 filhos atrás e eu na frente, porque éramos 4. Né? O Peugeotzão preto com a capotinha amarela, que é o padrão de lá. E o cara olhou para mim assim, eu falei, eu vou usar cinto de segurança, porque é obrigatório, eu preciso, inclusive, mentalizar isso, em todo lugar que eu vou agora eu vou usar o cinto de segurança. Quando eu cheguei numa casa de tango, que a gente saiu para jantar numa casa de tango, que eu tirei o cinto de segurança, ele soltou aquele negócio de retrato e faz... Veio tudo junto. Tum! Não, subiu uma poeira. Quando eu olhei, eu tava com a camisa do Vasco, ou da Ponte Preta, aquela faixa preta aqui assim na camisa branca, e eu fazia assim, não saía, eu sei que eu entrei no restaurante com a camisa do Vasco lá. Mas assim, se não fosse obrigatório, ninguém usava. Porque lá na Argentina também não era obrigatório e quando eu puxei, subiu a poeira. Então assim, tem certas coisas que lamentavelmente
Se não for obrigatório em países que ainda precisam evoluir muito na educação, se não for obrigatório, não faz. E você acha que em breve será, ou já é, né? Porque assim, como é que vai ter que fiscalizar? Você está falando do Renave ou da reforma tributária? A reforma tributária já é um fato. Então né? Vamos lá, a reforma tributária já passou e já é um fato. Bom, então isso daí vai começar paulatinamente, mas se eu não me engano, em 2030 ou alguma coisa 33. parecida, vai ficar full implementada. Enquanto isso, vai implementando aos poucos, parará. Isso daí é uma coisa que a gente vai digerir que nem sopa quente, né? Pela beiradinha, devagarzinho. Mas é assim, eu estava comentando hoje com uma pessoa, o cara falou assim, pô, mas como assim? O Detran de São Paulo chega e fala, a partir de amanhã vai ser obrigatório. Gente, o Renave foi publicado, a portaria do Renave em 2014. Fazem 11 anos que está aí, a portaria está publicada, quantas pessoas se moveu? Nada. Aí o Detran de São Paulo agora resolveu da noite para o dia fazer obrigatório? Não, desde 2014 era para ser feito, né? E aí, o que acontece, a diferença? Você acha que vai ser obrigatório e vai ser... Eu tenho o desejo, que é de formalização das lojas, Sim. É uma coisa. Eu tenho o desejo que todos os lojistas sejam empresários do setor automotivo, é outra coisa que está junto na mesma casinha. Eu tenho a outra coisa que eu gostaria muito que o setor fosse saneado, porque o Renave reduz drasticamente duas coisas que fazem com que o setor da gente não tenha crédito, que é fraude e lavagem de dinheiro. Então, os bancos têm uma história que chama Basileia 1, 2, 3, 4, 5, e agora são todas as governanças que tem no setor financeiro, começando pelo Banco Central do Brasil, mas por todos os bancos no mundo inteiro, que eles têm que se adequar contra a lavagem de dinheiro e contra as fraudes que são colocadas lá dentro, inclusive com tráfico de drogas envolvido Sim. E outras coisas piores. E o Renave ajuda sobremaneira isso porque registra os veículos que estão circulando e os veículos que estão em estoque nas lojas. Então, isso daí é muito importante. A parte a mais, que é a parte tributária, se não vier pelo Renave, vai vir pela reforma. Então, de qualquer jeito. Então não tem muito o que discutir, não tem muito o que brigar, não tem muito o que espernear, porque já é um fato e já está dado. Agora, o que eu falo muito, e aí eu vou encerrar esse capítulo, porque eu acho que tem coisas também mais importantes, o Renave está, eu diria que está saturado o papo sobre Renave, mas é assim... a diferença é que o brasileiro não se adequou a uma coisa que o mundo inteiro se adequou, mas o brasileiro não se adequou, que é assim, você vai numa loja comprar um sapato, se tiver lá, o sapato é $10, 10 euros ou 10 reais, você pega o sapato, vai para o caixa e o cara fala 10 plus taxes, ou 10 mais o imposto, tá certo? Então, tudo que você compra em qualquer lugar do mundo, e tá cheio de brasileiro que visita o mundo inteiro, ele paga o valor que está colocado pelo mais bem, o IVA, mais o imposto que está sendo colocado lá, e ele paga. E quem paga é o consumidor. E quem paga é o cara que compra, não o cara que vende. E o cara que vende não se sente pressionado para dar desconto no imposto, porque o imposto nem passa por ele. O imposto, na reforma tributária vai ser assim, o imposto vai ser você vai pagar na hora e esse dinheiro vai diretamente para o caixa do Tesouro Nacional. Exato, não vai transitar pela conta do lojista. Não. Né? E a gente não entendeu ainda isso aqui e fica, não, mas o carro consignado não é consignado, é não sei o quê, não é meu, não lá. Cara, carro consignado, se entrar na sua loja e você vender, o resultado da venda, da diferença, você tem que pagar o imposto porque você comercializou. Exato. Você é comerciante de veículo, você é empresário de veículo e tem que pagar imposto, porque no mundo inteiro, esse copo d'água aqui tem imposto para pagar, né? Enfim, a gente ainda está vivendo, talvez, na época do Império, que não sei como é que era lá, mas parece que era assim, né? Não sei. Voltando a falar, então vamos falar de Fenalto. Vamos falar de Fenalto. Que você assumiu em 2021, né? Assumi em 2021, meu mandato acaba agora em novembro de 2025. Agora? Agora, já. Mas passou rápido, né? Passou mesmo. E você vai continuar?
Não sei, eu tenho alguns desafios. Eu fui convidado para tocar a ANEF, que é a Associação das Empresas Financeiras de Montadoras. Eu aceitei o convite e eu preciso arranjar uma acomodação para me deslocar, porque não faz sentido eu assumir, sentar em 2 cadeiras. E muito mais do que isso, para ser bem franco, eu acho que o ambiente de sucessão e de não repetição é um ambiente saudável. Mesmo que às vezes, e eu tenho certeza que não é assim, nem será, mas se quando alguém me suceder, pode ser que o cara não vá conseguir o que a gente conseguiu. Pode ser, eu acho pouco provável, porque a gente já tem bases sólidas. Mas o próximo virá e o próximo virá, e tem que ser assim. Eu não acho legal gestões longevas, porque eu acho que você acaba se apropriando de uma coisa que não é sua e virando... Sabe, vou fazer uma coisa. Sabe aquele cara que quebrou a espinha, que era o Superman, que chamava Christopher Reeves? Pulando, né? De cavalo. Pronto. Aquele cara só fez um papel na vida dele, que era Superman. Talvez ele tenha feito uns 2 ou 3, mas o cara, ele era o garçom do bar e o cara falava: o Superman é o garçom do bar. Ele fazia o pistoleiro do faroeste, não sei de que, é o Superman que virou pistoleiro. Então, eu acho que você não pode assumir um único papel na sua vida, né? Do mesmo jeito que eu fui o responsável pelo Consumer Finance no ABN, fui presidente naquela época da Web Motors, nem sei se o cargo é esse, CEO ou alguma coisa da Web Motors. Você tem que assumir vários papéis e abrir espaço para as pessoas que são mais competentes, cabeças mais arejadas. A minha já está toda branquinha. Tem pessoas, com certeza absoluta, que farão melhores trabalhos do que eu. Por que eu vou ficar esquentando essa cadeira e, sabe? Então, assim, eu não sei se vai ser nessa gestão, não sei se a gente repete, mas assim... Não dá para você ficar sucessivamente sendo eternamente o presidente da Fenalco. Eu não tenho vontade, sinceramente, de ser enterrado com o nome Enilson, presidente da Fenalco. Eu preciso... Ele, ex-presidente da Fenalco, também foi isso, também foi aquilo, para eu contar uma história longa depois. Né? Certo, assim, certo. A gente tem vários papéis na vida e vários capítulos da vida da gente vão mudando. E a gente tem que mudar de papel, cara. Eu sou apaixonado por isso, sabia? Muito legal. Mas o Congresso esse ano sai? O Congresso esse ano sai, o Congresso já está... Que dia que vai ser mesmo? Dezembro? Vai ser 18, 19 e 20 de novembro. De novembro. Vai ser interessante o Congresso esse ano, porque ele acaba no dia 20 e no dia 21 começa o Salão do Automóvel. Então vai estar tudo aqui. Então dá para o cara emendar se ele quiser. Muito legal. E se ele tiver de muita folga, dá para ele vir com uma semana antes e ver o GP Brasil, que fica para trás. Então, GP Brasil, Congresso Fenalco e Salão do Automóvel. Eu acho que o Salão do Automóvel, pra você ficar pelo menos pro dia 21, 18, 19 e 20. Congresso Fenalco, 21, Salão do Automóvel. 4 dias, dá para você estar em 4 dias. Lembrando que o dia 20 é um feriado em várias cidades do Brasil, que é da Consciência Negra, se eu não me engano. Então, você não está perdendo muita coisa. Qual é a expectativa? Bom, primeiro, uma pergunta. Esse modelo de 3 dias, por que você acha melhor? Então, cara, muita gente perguntou e a gente foi fazer uma pesquisa. E aí a gente pesquisou os patrocinadores Masters, os patrocinadores que são expositores, que não são Masters, que tem as categorias ouro, prata, não sei o que, não sei o que, e o público em geral. O público em geral foram 13.973 CPFs únicos que visitaram o ano passado. Já é a maior feira, exposição automotivo da América Latina. Provavelmente. Eu sou botafoguense, você sabe disso. Eu falei que não ia falar do Botafogo. Botafoguense é supersticioso por natureza. Então, assim, eu não gosto de falar dos números, nem quem é maior do que não sei quem, que o pessoal adora falar. Não, do Brasil seguramente é. Não sei. Pode ser que seja. Tomara que seja. Mas... Cara, deixa do jeito que tá, não precisa, a gente não tá competindo com ninguém. Quase 14 mil pessoas. Eu gostaria muito de que a gente tivesse 10 feiras de automotivas no Brasil e todas as 10 tivessem 15 mil pessoas. O segmento cresce, não existe competição de quem é a melhor feira nem a maior feira. Então, mas beleza, é um número que a gente está satisfeito. Esse ano a gente acha que vai ter 15 mil. O ano passado, 60 expositores
no geral. Esse ano deve ter entre 70 e 80. A gente tem espaço para 80. Legal. No mesmo local, vai ser. No mesmo local, num pavilhão diferente, que é o pavilhão maior. A gente pegou um pavilhão. Todo ano a gente pega um negócio maior e a gente saiu do Pro Magno para o Expo Center Norte, porque no Pro Magno não cabia mais. Essa é que é a verdade. A gente ocupou 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, aí acabou, não cabe. Não tem mais. Só se o cara fosse construindo também, né? E junto com a gente. De preferência, não com o dinheiro da gente. Mas esse ano a gente tem umas coisas interessantes e que talvez seja legal dar uns spoilers aqui para você. A gente espera 15... Peraí, calma. Você estava falando da pesquisa de 3 dias. Sim, verdade. A gente fez a pesquisa. E aí? Dos 13 mil, 10 mil responderam. Sério? 10 mil responderam. Que bacana. Legal, né? Dos 10 mil, 68% querem 3 dias. Depois eu vou te explicar por quê, porque a gente foi ver por quê. Os outros, 2 dias e meio. Olha só. E os outros, 2 dias. E ninguém quer 1 dia. Claro. Beleza. A gente foi descobrir por que o pessoal quer 3 dias. Porque boa parte dos expositores, que são 60 menos uns 10, que são os bancos masters, mais a B3, mais a Cox, talvez, nem vou botar o LX no meio Mercado Livre, mas tirando uns 10, tá? Os outros, eles vendem produtos lá. E 3 dias de venda é melhor do que 2 dias de venda. Claro. E o cara que não comprou em 2 dias, talvez compre no terceiro. Então, é por isso que o cara quer. E se você perguntar, quer 4 dias, ele fala, quero. Até porque tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte. Quando você tem 3 dias, o custo de montar um stand é o mesmo. É claro. O custo de contratar as pessoas para estar lá é basicamente o mesmo. Se deslocar as pessoas para lá, então já vai estar lá. Aí a gente foi fazer as contas, a economia gira entre 17% e 19%. Que você paga um dia menos do pavilhão, você paga um dia menos da segurança, você paga um dia menos de não sei o quê, mas é 17% e 18%. Porque, por exemplo, o palestrante que você contrata, o cara vai lá, você já pagou e ele só vai uma vez. Então, enfim, não tem alteração. Perfeito. Mas... E o spoiler que você ia dar? Os spoilers são o seguinte, a gente começou a perceber, e você que frequenta muitos eventos, talvez você tenha percebido, se não, eu vou botar essa pulga para você prestar atenção, que as plateias, as plenárias estão cada vez menos cheias, não quer dizer que está vazia. E os espaços de network estão cada vez mais cheios. Tem um negocinho que está ali do seu lado, porque o meu eu escondi ali, aquele quadradinho preto, que ele captura a atenção do cara que está na plateia, e às vezes o cara até está sentado na plateia, mas não está prestando atenção. E tem outra coisa que acontece, que a gente percebeu claramente que as palestras, e isso a gente tem falado para todos os palestrantes, tem que diminuir o tempo. Porque cada vez as pessoas estão muito mais interessadas nos headlines e não na notícia em si. Lamentavelmente, para mim, que eu sou um cara que gosta de ler livro e tal, aliás, depois você me conta como é que está o livro, vale a pena saber em que pé está e como é que estão andando as coisas? Já vou dizer para você, o livro está pronto, precisa ser impresso, e nós vamos lançá-lo em agosto. Legal. Tá? Você vai ser convidado. Legal. Vai ter um coquetel de lançamento. Nós vamos fazer fora da área... Eu fiz alguns livros em livraria. Tá. Outros nos estandes da Fenalco, da Fenabrave. Outro livro que eu lancei lá. Esse daí eu vou fazer um evento à parte, porque a gente tem algumas coisas para celebrar. 10 anos da Autoavaliar, 1,5 milhão de carros vendidos. Olha que legal. Então a gente vai juntar tudo num pacote, fazer um grande coquetel com os amigos. E você... Show da Lady Gaga também, não? Show da Lady Gaga, não. Não? Por quê? Mas vai ter show, vai ter banda. Mas é Lady Gaga. Agora, eu tenho que agradecer aqui publicamente, você fez o prefácio do livro e eu agradeço muito a sua participação. Eu que te agradeço o convite e confesso para você que eu nunca fui convidado para escrever um prefácio, não sabia nem como era, fui perguntar como é que fazia as coisas, tentei fazer o máximo, não sei se ajudou. Tá ótimo. Mas voltando ao spoiler, né? Então a gente percebeu que as pessoas não estão mais demorando muito tempo sentado na plateia para ouvir uma palestra de 1 hora.
Então a gente está contratando palestras mais curtas, tá certo? E vão ter vários palcos? Espalhando as palestras. Então aquela plenária grande vai funcionar 2 vezes por dia, portanto 6 vezes. Só vai funcionar 6 vezes. Não é verdade, porque no final vai ter uma de manhã, uma de tarde no primeiro dia, segundo dia de manhã e de tarde, terceiro dia de manhã e de tarde. Só que em cada final do dia tem um show. Porque a gente também percebeu... Lady Gaga? Não, Lady Gaga não aceitou. Não aceitou. Mas vai ter alguma coisa lá. Mas aí a gente também percebeu que o Congresso Fenalto não é só um lugar de aprendizado, mas é um lugar de congraçamento. E o networking está ficando cada vez mais evidente que é isso que o povo quer. Então a gente propiciar o espaço para networking é um negócio que a gente assumiu que vai se propor a oferecer. E olha que coisa interessante, não é só network entre os lojistas, não. Entre os lojistas e os fornecedores, o pessoal de banco, o pessoal de locadora, o pessoal de seguradora, o pessoal de vistoriadora, o pessoal de remarketing, esse pessoal todo se encontra no Congresso Fenalto. Então, a gente quer dar mais espaço para o networking. Muito legal. A gente quer incentivar as pessoas a se relacionarem mais. Elas já fazem isso pelo celular, mas elas têm uma oportunidade de encontrar as pessoas do Brasil inteiro ali. Então é isso que a gente quer. Eu acho que vai ser bem legal assim. Vai ser bem interessante mesmo. Muito bom, nós vamos ver. A gente vai ter provavelmente muita luz, muita, sabe assim, meio que transformar no final do dia um showzão. Que legal. Sabe assim, tem o palco, mas não tem cadeira, e vai ter um showzão, e todo mundo vai curtir, e todo mundo vai estar ali junto, celebrando, porque normalmente é no final do ano, né? Celebrando um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de interação, de conversa e tal, mas celebrando no final do dia que está todo mundo ali, depois de tantos percalços e obstáculos. Bom, né? Posso esperar, estou ansioso aí. Vai ficar legal. Vai ficar muito legal. Bom mesmo. Vai ficar muito legal. Vamos falar sobre preço de carro? Bora? Quer falar sobre preço de carro ou não? Eu falo sobre o que você mandar. Carro usado, o preço hoje é ditado no mercado pela tal de tabela FIPE, que o pessoal usa como referência. Está abaixo ou está acima da tabela FIPE? Normalmente abaixo, na maioria dos casos, né? E é uma tabela que as pessoas não acreditam. Você é do tempo, eu também sou, que a gente esperava quarta-feira, vir no Jornal do Carro, a tabelinha de preços, ou comprava 4 rodas uma vez por mês. Era a única informação de preço que a gente tinha no mercado. Hoje a gente tem internet, né? Tem os sites, tem as pesquisas que são feitas, e tem também, aí eu vou falar da nossa tabela. A nossa tabela é transacional. A gente pega a nota fiscal de entrada, a nota fiscal de saída, e sabe os preços dos carros que são avaliados, comprados, vendidos no varejo, vendidos no atacado, através da integração com sistemas de gestão de 80% aí de concessionárias e lojas do Brasil aí que a gente tem acesso. Como é que você vê essa... A gente não sai muito lugar na nossa tabela FIPE, né? Então, eu vejo a tabela FIPE e, assim, nada contra a FIPE, é uma referência ainda. Claro. Tem loja que espera a virada do mês para saber quando é que a tabela FIPE vai ser divulgada. Eu vejo no grupo de lojistas... Eu acho engraçadíssimo, cara, porque é o tipo da coisa que todo mundo sabe que não serve de muita coisa, mas todo mundo espera. Mas... faz parte da cultura, o hábito foi feito para ser quebrado, né? E eu acho que tabelas que buscam informação no preço ofertado não refletem o preço do valor real do carro. O valor anunciado não é o valor transacional. Não, obviamente que não. Obviamente que não. Eu posso pedir quanto que eu quiser no meu carro e normalmente todo mundo anuncia acima do preço que ele acha que vale, porque imagina que vai receber uma contraproposta menor e vai ou não aceitá-la. Portanto, se a gente partir só desse conceito, basicamente a tabela aspiracional, que eu chamo aspiracional, e a tabela transacional, elas têm um gap conceitual, que o transacional é quanto foi comprado e quanto foi vendido. O aspiracional é quanto que eu gostaria de vender. E temos um outro problema, né? Brasil, país continental, diversas regiões, preços diferentes. Preços totalmente diferentes. E se você não fizer a captura daquele espaço, daquele ambiente, você corre o risco de
E assim, né, muda não só no tamanho do Brasil, no preço geográfico, pela capacidade do cara econômica de comprar carro, número 1. Segundo, pelo uso que cada carro tem. Por exemplo, um carro utilitário no Mato Grosso ou na região centro-oeste vale muito mais do que no litoral e por aí vai. E cor de carro. A cor muda, a potência muda. Né? Um carro elétrico aqui vale um preço, um carro elétrico na região norte provavelmente vale menos, porque não tem tanto posto de recarga. Enfim, a dimensão do país é tão extensa que, teoricamente, você teria várias tabelas para vários lugares, ou você busca um preço que seja mais transacional e muito menos aspiracional, ou no preço que o cara acha que o carro dele vale. Então, agora, a gente tem um processo, do mesmo processo educacional de transformar o lojista no empresário, a gente tem que transformar o lojista não só no empresário, mas num empresário que aprenda a usar um pouco mais as informações que o mercado dá para ele todos os dias. Ele ficar ainda atento a pequenos sinais de fumaça não vai transformar ele num empresário de automóvel de sucesso. Esse cara tem que aprender uma série de coisas, ele vai aprender, muitos vão morrer no caminho, mas isso faz parte da seleção natural, já dizia Charles Darwin, né? Muito bom, muito bom. Nilson, quero agradecer a tua presença aqui. Nós estamos aqui no nosso tempo certo. Muito obrigado por ter vindo. Você sempre é um excelente papo. Tenho certeza que o pessoal adorou ouvir a gente aqui. E, muito obrigado. Só tenho que agradecer. Tem um vinho de presente para você. Opa! Na sacolinha da Autoavaliar, que eu ganhei uma hoje sem vinho. Rapaz! Por que você ganhou sem vinho? Porque eu não mereço vinho. Aí o pessoal acha que eu não mereço. Depois eu trago aqui. Muito obrigado. Depois a gente toma junto, que é um vinho italiano. Legal. Aqui, ó. Tradição vienense, né? Olha aí, Pinot Nero. Tradição, exatamente. Muito bom, muito bom. Para quem não aqui sabe, pros amigos, Vinhedo tem as placas em 3 línguas. Português, inglês e italiano. Todas as placas da cidade. Tá vendo? Muito bom. Eu que te agradeço e obrigado por me chamar para vir aqui, porque para mim é muito mais fácil do que ir para São Paulo, né? Valeu. Tchau, brigadão.